falar um pouquinho aí dessa primeira etapa da nossa aula de hoje, que é um ambiente também que a gente vai utilizá-lo de vez em quando para simulação também, tá? Que se chama o Tinkercad da Autodesk. Ele também é um simulador, então tem experimentos que a gente vai usar o Multisim Live, tem experimentos que a gente vai usar o Tinkercad, tá? Então depende da experiência aí, a gente vai utilizar o um ou outro, tá? Então hoje vocês vão conhecer esse ambiente, isso para quem não conhece, né? Pode ser que vocês já conheçam, já utilizem com algum outro professor, o Tinkercad. Vamos conhecer um pouquinho das ferramentas que ele tem, né? E vamos treinar um pouquinho nele, tem uns sugestões de treino aí, e eu já criei uma conta para vocês. Quem não tem conta aqui, eu vou ensinar como é que vai acessar a conta de vocês, tá? Então ele é um programa, ó, ele iniciou, na verdade, com a modelagem tridimensional. Ele é online, é gratuito, tá? Então, vocês não precisam instalar nada também no computador, ele é gratuito, tá? Então, é só entrar no site e fazer o cadastro, que eu já fiz esse cadastro para quem não tem, tá? Então, quem não tem, logo mais eu vou explicar como é que vocês vão entrar na nossa sala de aula, porque esse ambiente eu consigo criar uma sala de aula só para vocês lá. Aí, se tiver um outro professor que utiliza também, ele pode criar a sala de aula dele lá, então dá para separar por aulas também esse nosso ambiente aqui, tá? Então, inicialmente, começou com a parte de modelagem tridimensional, que provavelmente a área de cursos de design, né, que nem lá na GV Design de Interiores, deve utilizar muito, né, esse tipo de ambiente 3D aí. No nosso caso, né, em maio de 2017, a Autodesk integrou ao Tinkercad o simulador de circuitos eletrônicos, que se chamava 123D Circuits ou Circuits.io, que ele foi descontinuado, né? E foi adicionado no Tinkercad. Então, agora lá no Tinkercad nós temos uma abinha que, além de modelagem tridimensional, a gente consegue trabalhar com circuitos eletrônicos. Então, já falei que ele é gratuito, o acesso dele é diretamente do seu navegador, não é necessário nenhuma instalação, né? O site dele é o www.tinkercad.com, tá? Então, nele você poderá criar uma conta. Quem já tem conta da Autodesk é só fazer login. Você tem também a opção de fazer um login por uma conta do Gmail. E a opção que nós usaremos é essa aqui, tá? Então, uma outra opção é o professor criar uma sala. Então, eu já criei uma sala para vocês, tá? Então, logo mais eu vou mostrar aí como é que vocês vão acessar essa sala aí do Tinkercad. Antes disso, vamos conhecer um pouquinho o ambiente de simulação. Depois eu vou demonstrar esse ambiente, tá? E depois vocês farão circuitos aí só para pegar uma habilidade inicial dele, tá? Hoje a ideia é que vocês tenham essas habilidades com esse simulador também, como vocês já adquiriram essas habilidades no Multisim Live. Então, nesse nosso ambiente atual de pandemia, né, é muito importante vocês conhecerem outros tipos também de simuladores, né, para trabalhar. Então, olha só, quando a gente entra na tela de edição dele, ele vem com um nome preenchido aqui, um nome que você clica nele e altera e põe o nome do seu projeto. Senão isso aqui vai facilitar muito a identificação dos projetos de vocês. Ou seja, todo projeto tem que ter um nome, tá? E um nome, claro, que referencie aquele tipo de projeto. Ele tem uma barra de ferramentas de edição, né, onde eu posso girar componente, excluir, voltar, avançar, fazer anotações, ocultar, selecionar cores, padrões de fio, estilos também de conexões e fios aqui, né? Então ele tem uma barrinha de ferramentas dessa aqui que a gente vai, logo mais vamos explorar um pouquinho ela, essa barrinha aí eu vou demonstrar para vocês.
Ele tem uma barra de componentes também, onde vocês podem selecionar aqui opções de componentes, ou no caso aqui eu já estou pedindo para colocar todos, né? Colocou todos, vai aparecer, claro, todos os componentes aqui que nós temos, e aí pela barrinha de rolagem vocês vão descendo, né? E vão conhecendo, né, todos os componentes. Claro que vocês ainda estão aprendendo, nem todos os componentes vocês conhecem, mas os componentes da nossa disciplina, vocês já conhecem alguns aí, né? Já tem alguns componentes que vocês já têm uma familiaridade. Nós temos instrumentos de medição, então eu tenho aqui, olha só que legal, eu tenho um voltímetro aqui. E lá no Multisim Live eu tenho isso aqui? Tenho também, aquela bolinha, né? Aquela bolinha escrito V, escrito A, né? Então, aquela bolinha também, ela representa um instrumento de medição de grandezas elétricas no Multisim Live. Aqui no Tinkercad, nós temos esse aqui que se assemelha mais, né? A imagem dele é um multímetro mesmo. Então, você, a hora que ele estiver selecionado, você tem a opção de escolher ele, o multímetro como voltímetro, que é esse modo tensão, como ohmímetro, que é o modo resistência, então ele vai medir resistência, e como amperímetro, que é o modo amperagem dele. Tá? Então, claro que vocês têm que saber como ligar um voltímetro, como ligar um ohmímetro e como ligar um amperímetro nos circuitos. Tá? Então, isso aqui também eu creio que já é conhecimento de vocês, mas a gente também, né, no decorrer aí do uso desse simulador, das próximas aulas, claro que a gente esclarece também esses modos de ligação do nosso multímetro, né, no modo voltímetro, ohmímetro e amperímetro. Ele tem uma placa de ensaio que é a nossa protoboard. Então, o foco principal também da gente usar esse simulador é vocês entenderem as ligações de uma protoboard. Como é que eu faço uma ligação? O que são esses furinhos aqui, né? Então, como é que eu ligo os terminais nesse furinho? Qual é a maneira, né, que eu faço essa ligação? Então, nós temos aqui protoboards também que vai clarear muito o uso de uma protoboard prática, né? Vamos supor que no semestre que vem a gente volte lá com as aulas, né, na GV práticas, e aí, claro, vocês vão pegar, né, uma protoboard dessa aqui para fazer a ligação. Então, esse simulador ele já vai trazer esse conhecimento, vai ficar mais fácil, né, a utilização de uma protoboard para vocês. Ele tem também alguns instrumentos que são utilizados nas aulas de eletrônica analógica, né? Então, ó, gerador de função, então ele gera sinais de onda quadrada, onda senoidal, onda triangular. Então, nós podemos regular aqui frequência, amplitude pico a pico, né? E aqui também níveis de tensões, que também, ó, tensão máxima e tensão mínima, né? Que a gente determina aqui do nosso sinal. O osciloscópio é um instrumento usado para a gente visualizar sinais alternados, né? Então, a gente usa o osciloscópio para visualização dos nossos sinais alternados. Olha só, um componente que vocês até já conhecem, que é o nosso LDR, né? Então, o LDR, ele é um fotorresistor. E nesse simulador, eu consigo medir com uma melhor precisão a resistência dele em função da luz, onde a luz... Eu tenho uma barrinha deslizante aqui, ó, e essa barrinha ela vai mudar a intensidade de luz nesse nosso sensor, né, que é o fotorresistor, o LDR. Então eu tenho aqui, ó, do lado direito, eu aumento, né, a luminosidade, do lado esquerdo eu diminuo a luminosidade. E conforme eu mexo nessa barrinha, eu tenho alteração da resistência ôhmica, né, desse nosso componente aí desse nosso sensor que nós já estudamos, né, o funcionamento dele. Esse simulador também ele traz opções de utilização de motores de corrente contínua, né? Então eu posso também, ó, pegar um conjunto de pilhas, né, uma chave para fazer o controle de acionamento desse motor aqui, ó, né? Ele vai ter uma animação.
também, que ele vai ficar girando. E no Tinkercad, vocês têm aqui a opção de projetos 3D, a opção de circuitos, a opção blocos de códigos, a opção lições. Hoje, a gente vai focar aqui no circuitos. Então, se vocês selecionarem criar novo circuito, vocês vão entrar naquela tela de edição do ambiente de criação dos nossos circuitos, tá? Como treino que vocês farão hoje, então eu tenho aqui 3 circuitinhos aqui, ó. O primeiro circuito vai ser o circuito da lanterna, que vocês vão montar. Eu vou demonstrar aí alguns circuitinhos, tá, nele. Lembrando que para o circuito funcionar, a gente tem que selecionar aqui, ó, iniciar simulação. Aí ele vai funcionar os botões e os efeitos dele. Um outro circuito é para vocês aprenderem a trabalhar com a protoboard. Então, eu fiz um circuitinho aqui, ó, com 2 resistores em paralelo, um em série. Como é que eu vou montar isso aqui na protoboard? Né? E aí vocês vão ligar um ohmímetro, né, entre 2 pontos, para medir a resistência equivalente aqui, ó, desse circuito. Um terceiro circuito é o circuito da lanterna que vocês montaram aqui, ó. Vocês montaram ele aqui, agora eu quero que vocês montem esse circuito na protoboard. E com o circuito montado na protoboard, vocês vão medir a tensão com um voltímetro, claro, né? A tensão do LED, a tensão também do resistor com um outro voltímetro e a corrente desse circuito com o amperímetro, né? Então, usando a protoboard também vocês vão fazer essas medições aqui. Então, a proposta de treino hoje são esses 3 circuitos aí. Então, vamos à demonstração. Depois, a gente entra naquela etapa aqui do site que vocês vão entrar para fazer o cadastro. Deixa eu até já pegar aqui, ó. E, pessoal, eu já vou colocar aqui no chat. É o link que vocês vão acessar e colocar o nome e o sobrenome de vocês. Underline, né? Nome, underline, sobrenome. Tudo minúsculo, né? Então, eu já estou aqui, ó, no Tinkercad. O meu perfil é de professor. Eu criei a sala de aula aqui, ó. Então, vamos ver aqui as salas. Espera aí. E aqui, ó, na classe. Beleza, ó, já tem aluno se cadastrando aí, ó. O Paulo Mendes é um, tá? Então, aqui, ó, que nem, ó, o Alan Xavier, é Alan _ Xavier. O Caetano Ferreira, é o Caetano _ Ferreira, tá? Então, tá cadastrado dessa maneira o nickname de vocês aqui no Tinkercad. Quem for cadastrando já vai dando o verdinho aqui para mim aqui. Mas não se preocupem com isso agora, vamos prestar atenção aqui no nosso conteúdo. Que nem, ó, eu vou entrar aqui, ó, em circuitos, vou selecionar criar novo circuito. Então, ele vai ter aqui a nossa tela de edição. Olha só o nome que ele vem, ó, Amazing Elsin. Então, ele vem com nomes aleatórios aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui demo segundo E. Eu tenho que colocar uma identificação aí para o nome desse projeto, que é esse nome que vai manter lá e vai facilitar vocês a acharem, né, os projetos, que vai começar a criar uma lista lá, né, de projetos de vocês futuramente. E para achar os projetos tem que ir dando o nome, né, de uma maneira ordenada, né, clara, né, o nome do projeto que você está trabalhando, né. Então aqui, pessoal, nós temos a barra de ferramentas dele, né. Olha só, tem poucos componentes aqui, porque esses aqui são os básicos. Mas com esses básicos já dá para a gente montar muito circuito. Ah, eu quero conhecer todos os componentes. Então vocês vêm aqui
muda para todos e aumentou agora, ó, a quantidade de componentes que tem, né, para trabalhar. Né? Até, ó, para aula de digitais aqui, ó, dá para a gente trabalhar com um monte de circuito aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui para o básico, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uma bateria, eu clico e rasto ela aqui. Então, aqui eu tenho uma pilha de 1,5 volt. Ah, eu não quero uma pilha, eu quero duas. Então, vocês vêm aqui, ó, com o componente selecionado, vocês veem, aparece essa janelinha aqui de configuração do componente que está selecionado. Então, aqui, ó, contagem de bateria. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar 2 baterias. Tipo, tem a A e a AA, a menorzinha, né? Aí, ó, com o componente selecionado, eu quero girar ele. Então, eu venho, ó, tá aqui, tá selecionado, eu venho nessa ferramentinha aqui de giro, ó. Eu posso dar a inclinação nele, ó. Tá aqui o meu componente, eu dei um giro nele. Que terminal eu tenho aqui, ó? Encostando o mouse, eu sei que esse é o positivo, esse é o negativo. Vamos pegar um LED. Aqui, ó, tá aqui o LED. Vamos pegar um resistor. Tá aqui um resistor. O LED, ó, selecionei o LED, eu tenho a opção de escolher cor. Né? Verde, amarelo, laranja, azul, vermelho e branco. Tá? Vamos deixar aqui o vermelho é o padrão dele. Resistor. Selecionei o resistor, eu coloco a resistência que eu quero. No caso, para ligar esse circuito aí, vamos colocar uma resistência de 220 ohms, não quilo, ó, aqui está quilo. Então, eu mudo para ohms. Ele até muda e coloca as faixas de cores aqui corretas, tá? Eu vou pegar o resistor e girar ele só para deixar numa orientação aqui, né, para a ligação dele. Vamos ligar. O resistor, pessoal, tanto faz eu ligar ele no anodo quanto no catodo, tá? Geralmente, nos nossos circuitos, a gente liga ele aqui, ó, nesse terminalzinho anodo. Como que eu dou uma curva? Ó, eu liguei, fiz a ligação clicando no mouse, ficou uma ligação reta aqui, né? Ó. Como é que eu faço uma curva nesse fio? Então, é só dar 2 cliques nele, ele aparece uma segunda bolinha intermediária aqui, né, entre os extremos, uma terceira, né, bolinha, e eu regulo, ó, a posição que eu quero desse fio. Eu quero uma outra cor desse fio, ó, eu seleciono o fio, mudo a cor. Ah, eu quero esse aqui turquesa. Olha lá. Esse terminal aqui, pessoal, é o catodo. Ó. Lembrando que o catodo ele vai ligado no negativo. O catodo. Então, vou dar uma acertada aqui nele, ó. O alinhamento. Vou colocar preto aí. Vamos pegar uma chavezinha também para controlar, ó. Eu tenho aqui um interruptor deslizante. Então, o interruptor deslizante, eu vou fazer agora uma ligação. Eu posso também fazer curvas clicando no mouse, que nem, ó, eu estiquei o fio aqui. Eu vou dar um clique, ele começa a fazer uma curva, ó. Vou dar outro clique, ele já começa a fazer outra curva. Vou dar um outro clique, ele faz também a curva. E vou mudar a cor desse fio para vermelho. O outro terminal, o terminal comum desse interruptor deslizante, ó, eu estou dando um clique no mouse para ir fazendo curvas. E ficar de uma forma, acho que mais fácil, né, de visualização aí, ó. Eu fiz aqui a ligação e vou mudar a cor aqui, vamos colocar laranja esse aqui. Então aqui, ó, eu posso também movimentar depois os componentes, mesmo ele ligado. Então tá aqui o circuitinho da nossa lanterna, né? Então eu vou iniciar a simulação aqui, o LED já está aceso porque, ó, a chave já está no fechado aqui, né? Então aqui eu controlo liga e desliga, ó, da chave e olha só, o LED está ligando e desligando. Vou parar aqui a simulação, vamos pegar
o nosso multímetro. Está aqui, ó, o nosso multímetro, né? Vamos medir a tensão nesse resistor aqui, ó. A ligação, ela não é... Aqui eu não consigo fazer ligação, tipo, no meio, né? De fazer uma emenda aqui, ó, nesses fios. Eu só consigo fazer a ligação nos terminais, ó. Nos terminais eu consigo fazer a ligação, né? O contato físico. Aqui, esse nosso multímetro aqui, ó, ele já está programado para tensão, que é o que eu quero medir aqui. Então, eu posso mudar aqui para amperagem, mas amperagem, que é o amperímetro, não, eu não posso fazer essa ligação. Essa ligação para medir corrente está errada. Para medir resistência, eu posso, mas o resistor está ligado no circuito, né? Então, para medir resistência, eu teria que desligar o resistor do meu circuito também. Agora, para medir tensão, que é o voltímetro, é essa ligação em paralelo. Então, vamos ver quanto é que tem de tensão aqui com um resistor de 220 ohms. Olha só, nós temos 1,7 volts aqui. Vamos pegar um outro voltímetro, porque eu quero medir agora eu quero medir a tensão no LED. Eu quero medir agora a tensão que eu tenho aqui no LED, ó. Então, eu vou vir para cá, deixa eu fazer uma curvinha aqui, ó. Eu tenho que ligar no terminal do LED. Vou fazer umas curvinhas aqui. Tá aí, ó. Então, agora eu vou medir. Ele está já programado para voltímetro, ó. Tem até uma indicação aqui, ó, de 3 bolinhas. A bolinha do meio está mais escura, né? Então, nós temos o V aqui destacado, que é a tensão. Vamos iniciar a simulação. Então, olha só. No resistor, nós temos 1,07. No LED, nós temos 1,92. Se a gente somar 1,92 mais 1,07, vai dar a tensão da fonte, né? A tensão aqui da fonte, que é de 3 volts nesse caso aqui. Se eu desligo, olha o que acontece. A tensão em cima do resistor vai para zero, porque não tem mais corrente passando, né? A tensão também no LED, isso aqui é praticamente zero, né? Se a gente considerar uma tensão muito baixa, porque não tem corrente aqui no circuito, tá? E a hora que eu ligo, aí sim eu tenho, né? Aqui seria legal para vocês, nas aulas de circuitos, né? Elétricos, entender nessas grandezas aí, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, né? Então é interessante aqui para vocês aprenderem aí. Vamos falar um pouquinho, deixa eu tirar, para tirar o componente, seleciona ele, clica no delete ou seleciona ele e vem aqui na lixeirinha, né? Tem essas duas opções aí. Os fios também, né? Fio também. Fio também. Então tá aqui os nossos componentes aí que eu estou usando para demonstração aí. Vamos ver aqui, ó, vou pegar uma plaquinha de ensaio, que é a nossa protoboard. Peguei a plaquinha de ensaio, né? Então, toda a protoboard, ela tem barramentos. Esses barramentos que estão com uma linha vermelha, significa que todos eles, ó, estão interligados. Ó, a hora que eu seleciono um, observem que todos os furinhos verdes acendem. Se eu fizer uma ligação aqui, é a mesma que eu fizer aqui no final. Mas não é a mesma de eu fizer em cima. Não, em cima eu tenho um outro barramento aqui que vai fazer a interligação dos componentes que eu ligar, né, nesses furos aí. Na verdade, a protoboard é uma placa de prototipagem que você vai encaixar os componentes eletrônicos sem a necessidade de fazer uma solda, uma emenda, né? Porque dentro desse furo, você já tem uma mola que vai segurar o seu terminal e vai fazer a conexão elétrica. Ó, esse barramento de 5 furinhos na vertical,
os 5 furinhos estão interligados, né? Então, significa que se eu pegar o meu LED e ligar ele aqui, ó, entre 2 barramentos, a ligação desse terminal aqui é a mesma desse furinho, é a mesma desse furinho. Mas aqui não, ó, aqui embaixo eu não tenho ligação com esse terminal. Só se eu pegar aqui, ó, um fio e fazer um jumper, ó. Agora eu fiz uma ligação com um jumper do terminal do LED, que é esse aqui é o catodo, com esses outros conjuntinhos aqui, ó, de furinhos que estão na vertical. Né? O fato de você encostar o mouse, ele já te dá quais são os furos que têm a interligação. Né? Então, o catodo, eu vou fazer uma ligação aqui, ó, no negativo. E aí, eu tenho esses barramentos que a Protoboard ela já te dá como opção e indicação ligação de um barramento negativo, de um barramento positivo, aqui embaixo também. Então, eu vou fazer o seguinte, o barramento negativo, ó, vou pegar ele aqui, ó, da fonte, ó. Vou fazer uma curvinha aqui, outra curvinha aqui e ligar aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu fiz a ligação, vou mudar até para cor preto, ó. Então, esse barramento aqui todo, ó, ele está ligado no negativo da minha pilha, da minha fonte. E aqui em cima eu vou fazer o barramento positivo, tá? Então, vou sair aqui, fazer uma curvinha aqui para cima. Depois eu faço um alinhamento melhor. Vou mudar a cor para vermelho. Né? E fazer o alinhamento aqui. Pronto. Então, na Protoboard, olha só, foi feito um barramento para tensão positiva e um barramento para tensão negativa da nossa fonte. Eu já liguei o catodo no negativo, ó, fazendo esses 2 jumperzinhos aqui, para dar continuidade, né? Agora, eu vou pegar aqui ó, o meu resistor e olha só. Se eu colocar o resistor aqui, ele não entrou em contato com o terminal anodo, ó. Ele não entrou em contato. Ou eu faço um jumperzinho assim, ó. Ou eu faço esse jumper para fazer a ligação deles. Ou, melhor, para não ficar colocando muito jumper aí, faremos o seguinte. Deixa eu tirar ele aqui. Aí. Eu vou pegar aqui o resistor e já colocar o terminal dele aqui em contato com o anodo, ó. Então, agora eu tenho o resistor, ó, um terminal já está em contato com o anodo. Por quê? Esses 5 furinhos aqui, ó, desse alinhamento vertical, eles estão interligados. Então, eu fiz agora uma ligação elétrica aqui com esses 2 terminais, o anodo com o resistor. A Protoboard, ela também dá a sustentação mecânica, né, dos componentes. Então, os componentes, eles ficam firmes. Né? É a sustentação mecânica. Vamos pegar a nossa chave e ligar ela também. Aproveitar que essa chave ela é de Protoboard, né? Então, eu vou ligar ela aqui na minha Protoboard. Essa chave ela tem o espaçamento que eu consigo ligar os furinhos de contato, né? Para fazer a ligação. Vou colocar ela um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Então, eu tenho agora, ó, o anodo do LED ligado em um terminal do resistor. O outro terminal do resistor eu já liguei na chave. Agora falta esse terminal comum da minha chave deslizante. Tem que ir para o positivo. Aí eu posso fazer um jumperzinho aqui, ó. Olha lá, fiz o jumperzinho do contato comum, né, com o positivo. Então, agora, o nosso circuito da lanterna, ele está na Protoboard. Né? Vamos simular aqui, ó, iniciar a simulação. Ele começou já ligado, porque ó, o contato aqui já está fechado. Vamos abrir o contato, ó. Desligou, ligou, desligou, ligou.
né? Então, temos aqui o funcionamento da nossa lanterna agora usando a protoboard. Ah, eu quero medir um parâmetro elétrico, então eu tenho que pegar lá, né, o nosso multímetro aí e analisar. O que eu quero medir? Eu quero medir a tensão no LED. Então você vai ter que ligar um terminal aqui, né, em paralelo com o nosso LEDzinho. Aí, ó, liguei 2 terminais lá. Posso até, para não embaralhar as cores, né, mudar aí as cores aí desses fios aí, né? Mudar aqui, dando 2 cliques neles, mudar a posição dele aqui, né? Ó, dar uma curvinha para cá. Uma outra curvinha aqui, né? No marrom, ó. Quero deixar ele mais para cá. Aí eu dou mais 2 cliquezinhos aqui, ó. Aparece mais aqui, ó. Deu a volta aqui, ó, para ficar mais fácil de entender a ligação. Né? Então, aqui eu vou medir agora a tensão do LED. Então, iniciando a simulação, a chave está desligada, né? Vamos ligar aqui o nosso circuito. Olha lá, tensão 1,92. Né? Eu quero medir corrente do circuito, que nem na proposta lá do circuito 3, eu quero medir corrente. Como é que eu vou medir corrente? Primeiro, vamos pegar aqui o nosso multímetro e mudar ele para o modo amperagem. E como é que eu vou medir a corrente desse circuito? Então eu desligo aqui, ó, esse terminal vermelho e ligo em série, né, com o meu circuito, tá? Eu poderia fazer isso aqui também com o negativo. Então eu tô agora, ó, agora toda a corrente do circuito está passando pelo amperímetro, porque o amperímetro, para medir corrente, eu tenho que ligar em série. Vamos ver a corrente desse circuito aí, qual que é? Olha só, 4,88 mA. Está negativo por quê? Porque está invertido, então, os terminais aqui. Então, para ter valor positivo, vamos trocar a posição aqui dos nossos terminais. Ó. Esse aqui, eu vou ligar aqui, ó, no vermelho. E aqui, eu vou dar continuidade aqui. Vou mudar a cor aqui, vamos deixar tudo vermelho aqui. Aqui, ó. Acho que tá legal assim. Então, o valor agora vai ser o mesmo, porém positivo, tá? O sinal negativo indica que o sentido da corrente que foi ligado aqui, o meu amperímetro, ele estava invertido, tá? Então, é isso a representação do negativo. Aí é só inverter os terminais, aí você tem o valor da corrente positiva aí. Né? Então, essa é a ligação de amperímetro. O amperímetro tem que ir em série, né, com o circuito. Outros detalhes, pessoal, tem bastante componente aqui que no decorrer, claro, das aulas, aí a gente vai trabalhar, que nem, ó, o nosso transistor, o nosso fotorresistor, olha só. Tá? Então, aquela experiência número 2, que vocês controlavam, né, o acendimento de uma lâmpada com o fotorresistor, agora ele fica bem mais didático aqui, né, nesse simulador. Então, esse simulador, ele é um pouquinho mais didático aqui. Deixa eu pegar aqui nos componentes, quer ver? Temos até lâmpada aqui, que funciona. Aí, ó, tem essa lâmpada aqui. Tá? Mas isso aqui é detalhe futuro. Hoje é para começar a entender esse ambiente aqui, tá, pessoal? Lembrando que esse simulador, ele é útil em aulas de microcontroladores, sistemas microprocessados, tá? Por que ele é útil nessas aulas? Porque ele tem o Arduino aqui, né? Então tem várias placas do Arduino que vocês podem utilizar, né? Ó, principalmente o Arduino Uno aqui, né? Ó, o Arduino Uno. Não é o foco, claro, da nossa aula, mas para vocês, né, quem não conhece esse simulador aqui, ele também é muito utilizado para aulas de microprocessadores aí.